todos, sejam muito bem-vindos a mais um Naudcast. Eu me chamo Gabriel Santos, sou estagiário voluntário aqui do Nau. Vou estar acompanhando a ilustríssima doutora Marcela Proença, tá? E em virtude do dia da surdo-cegueira, hoje nós vamos falar sobre as tecnologias assistivas, como elas funcionam, né, as tecnologias que nós temos disponível aqui no Nau e até mesmo responder algumas perguntinhas, tá, que geralmente são bem frequentes. Tá? Vou passar a palavra inicialmente para a nossa doutora. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Marcela Proença, sou revisora Braille e consultora em audiodescrição aqui do Núcleo de Acessibilidade da UEMA. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos conceituar o que significa tecnologia assistiva. O conceito de tecnologia assistiva, ele se encontra no artigo 3º, inciso 3º da Lei Brasileira de Inclusão. Em linhas gerais, a tecnologia assistiva, ela serve para facilitar a vida de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, certo? Nesse caso, nós vamos falar na tecnologia assistiva, como é que nós utilizamos aqui na UEMA, em relação a computadores, dispositivos móveis em geral. Aqui na UEMA nós utilizamos o NVDA, que é um leitor de tela. O leitor de tela é um sintetizador de voz, que é mais ou menos como se fosse uma pessoa que está falando no ouvido da pessoa com deficiência, né? Pessoa com deficiência que pode ser visual total, né? A pessoa cega ou a pessoa com baixa visão, né? E esse sintetizador de voz, ele vai falando tudo que está na tela do dispositivo para a pessoa que não está vendo, ou para a pessoa que enxerga pouco. E como eu já falei anteriormente, nós temos como exemplo o NVDA, que vem sendo bastante utilizado, né, por nós. E aqui no Nau nós também fazemos uso dessa tecnologia. Ele é um programa gratuito. Você só instala rapidamente, baixa da internet e instala no seu computador. Tem também as versões que são portáteis, você também pode baixar as cópias do NVDA para fazer a instalação. Nos celulares, no iOS, no Android, no caso desses sistemas operacionais, as tecnologias assistivas elas já vêm nativamente. Ou seja, nós também temos uma outra conceituação, que é o desenho universal, que também se encontra no nosso ordenamento jurídico, que é, em linhas gerais, o fabricante fabrica um produto que já vem com acessibilidade. A pessoa com deficiência, o consumidor com deficiência ou mobilidade reduzida, ele não precisa fazer mais nada para poder ter aquele produto acessível. Ele já vem acessível. E agora, passando a palavra ao Gabriel, para a gente falar sobre alguns recursos que são utilizados, mais alguns recursos que são utilizados aqui no Nau. Dando continuidade ao que a doutora Marcela estava falando, né? Além do NVDA, que ela explicou muito bem que a gente tem aqui disponível no Nau, e claro, mencionando mais uma vez que além de ser de fácil acesso, ele é gratuito e principalmente ele tem várias linguagens, tá? Não só a brasileira, mas para quem tem facilidade com inglês, francês e tudo mais, ele é bem acessível até nesse ponto também, tá? A gente encontra disponível no celular, no computador também outros aplicativos como o HandTalk, né, que serve para as pessoas que estão querendo aprender Libras ou até mesmo que precisam daquele momento se comunicar, tá? Então você vai lá, digita, coloca ou até mesmo pode falar através do áudio e isso será transformado na sinalização, né? Então serve, mais uma vez, tanto para você aprender quanto para você numa situação ali querendo se comunicar, é muito importante. Dando continuidade à fala da doutora Marcela, né, além do NVDA que a gente encontra em todos os computadores aqui no Nau, né, só reforçando, eles são realmente de fácil acesso, tá? Além de serem gratuitos, qualquer computador geralmente tem pode ser acessível a ele, tá? Não precisa de um processador super potente ou algo do tipo. E ele tem a possibilidade de ter mais de 20 idiomas, facilitando até mesmo se você quiser passar ele para alguém, como uma sugestão ou algo do tipo, tá? Passando um pouquinho da questão dos aplicativos para leitura do display do computador, né, da tela, a gente já vem para o celular e tem alguns outros aplicativos de fácil acesso também, como por exemplo o HandTalk, tá? Que ele vai ser um tradutor para a língua de sinais
tá? Você vai colocar tanto pode digitar, pode falar um áudio, tudinho, e ele vai estar transformando isso na língua de sinais, permitindo não só que você aprenda, mas naquele momento também se comunique com alguém que está ali, né? Um deficiente auditivo e tudo mais. Continuando, a gente também tem o aplicativo Be My Eyes, tá? Ele é basicamente uma pessoa com deficiência visual faz uma videochamada para alguém que se voluntaria, tá? E através dessa videochamada, essa pessoa tem a oportunidade de ter o auxílio de escolher uma roupa, um afazer doméstico ou até mesmo alguma dificuldade que ela encontrou na rua, algo do tipo, tendo essa possibilidade de ser auxiliada ali naquele momento, tá? E agora a gente vai estar demonstrando, né, essa tecnologia assistiva através do celular da Marcela. Bom, como o Gabriel já falou, antes de começar a demonstração, eu só queria conceituar o que significa pessoa com mobilidade reduzida. Nada melhor para conceituar como um exemplo, uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa, ela pode muito bem, se ela tiver uma dificuldade visual, ela pode perfeitamente se utilizar, né, de uma tecnologia assistiva para poder auxiliá-la nas atividades da vida autônoma. Muito bem, agora nós vamos fazer aqui uma demonstração, uma pequena demonstração. Cortina de tela desativada. Nós desativamos aqui, né, a cortina de tela, nós ligamos a tela, né? As pessoas que têm deficiência visual, elas, a não ser que elas tenham baixa visão, né, as pessoas cegas, como é o meu caso, elas sempre procuram usar o celular ou o computador com a tela desligada, tá? Porque assim economiza bateria e não abrevia a vida do dispositivo, né, digamos assim. Então vamos lá. Vou fazer aqui a demonstração. Quando a gente quer passar só passar o que está na tela, a gente faz isso aqui. Vamos lá, vou passar aqui para a página. Estou aqui navegando pelos aplicativos, vou aqui nos meus arquivos. Aí eu estou aqui com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está aberto aqui justamente no dispositivo que eu expliquei lá no início da minha fala. Ok. Arte 3. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se acessibilidade. Vamos mudar aqui logo aqui para o terceiro. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Beleza, agora vamos fechar aqui o arquivo. Ok. Botão, ícones. Marcela, como é que tu faz para ir pro WhatsApp? 2000 toque. WhatsApp. Editar. Só demonstração. Vamos sair aqui do aplicativo. Agora nós vamos desligar a tela. Cortina de tela ativada. Cortina de tela está ativada e vamos bloquear o dispositivo. Tela bloqueada. No caso aqui do iPhone, nós utilizamos o VoiceOver. E no caso do Samsung, né, do sistema Android, utiliza-se o TalkBack, que tem uma função similar ao VoiceOver. E agora, para nós terminarmos o nosso Nowdcast, nós vamos passar para os questionamentos que normalmente são feitos a nós sobre tecnologias assistivas. Pois bem, nós solicitamos aqui 3 perguntinhas rápidas, tá? Que geralmente são feitas com frequência, tá? Eu vou estar fazendo elas para a doutora Marcela. Doutora Marcela, assim, é necessário adaptar o teclado do computador para o Braille? Bem, como nós já vimos, não é necessário você fazer uma adaptação de um teclado de um computador para o Braille. Seria muito dispendioso, né? A gente sabe que o Braille, ele demanda
existe um custo para isso. Então, o que acontece? Como eu já falei, os produtos eles já vêm com acessibilidade, né? No caso do computador, já existe a guia de acessibilidade, porém, nós ainda fazemos uso do NVDA. Nós baixamos da internet, nós criamos cópias portáteis, que podem ser abrigadas em vários dispositivos, como pendrives, HDs externos, enfim. CD, DVD, qualquer dispositivo que o usuário tiver à sua disposição. Então, assim, retomando, nós não nos utilizamos, normalmente, quando nós vamos fazer um curso de informática básica, nós fazemos aquele curso antigo de datilografia, né, que é pela posição das letras no teclado, né? A gente faz o posicionamento no teclado, A, S, D, F, G, enfim. E por aí, com base nessa disposição que a gente já sabe, a gente treina para isso, e com base também na nossa apuração auditiva em relação ao leitor de tela, porque às vezes pode ter alguma confusão entre M, N, P, B, D, V. Algumas pessoas com deficiência, elas têm essa confusão, elas fazem um pouco essa confusão, principalmente uma pessoa, por exemplo, que está perdendo a visão, porque às vezes ela quer olhar para a tela está ampliada, existe também uma adaptação na tela, e ela quer olhar o que está na tela e quer ouvir o que o leitor de tela está falando. Então ela vai encontrar essa dificuldade no início. Perfeito, doutora. Eu acredito que também a segunda pergunta entra nessa mesma situação. Por exemplo, perguntaram se quando uma pessoa com deficiência visual vai usar o computador, é realmente necessário que esteja alguém ali perto, né? Eu acredito que entre nessa mesma situação que a senhora mencionou agora. Não necessariamente, a não ser que, por exemplo, eu viva num... Porque ainda existe muito hoje em dia, a gente ainda vê muitas pessoas que não são informadas, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que não enxerga na minha casa e, assim, a pessoa que enxerga, vamos supor, ela mora com o pai e com a mãe. Vamos supor que ela mora no interior, uma situação mais extrema. Ela mora no interior, mora só com o pai e com a mãe, não tem mais ninguém para ajudar ela na vida, só tem o pai e a mãe. Então, assim, ela quer comprar um computador. Como é que essa pessoa cega vai usar um computador? Tem que ter uma pessoa que saiba mexer em computador, minimamente, do lado dela para isso. Isso que eu estou falando é uma situação extrema. A gente, hoje em dia, ainda encontra muita desinformação a respeito da acessibilidade de pessoas com deficiência. A gente encontra muita desinformação. Mas esse caso que eu estou exemplificando é um caso muitíssimo extremo, é raro. Então, assim, não é necessário você ter uma pessoa do seu lado, eu que sou uma pessoa cega, não é necessário eu ter uma pessoa do meu lado para me ajudar a usar o computador se eu tiver o leitor de telas instalado no meu computador. Vamos supor uma situação prática que já aconteceu comigo. Eu fui mexer na configuração do computador, eu fui ler em voz alta um arquivo, ativei o narrador. Não sei o porquê, o narrador, ele simplesmente desligou a voz, entre aspas, do NVDA, certo? E agora, o que eu faço? Eu sou uma pessoa cega, como é que eu vou usar o computador se a voz do computador está desligada? Existe um atalhozinho de teclado que nós usamos para chamar o NVDA, que é o Ctrl+Alt+N. Você vai lá, rapidamente você ativa esse comando. E aí, você que não enxerga, você consegue voltar a usar o computador normalmente e ser feliz e fazer as suas práticas. Nossa, muito interessante, até mesmo assim, já é uma dica muito grande, né, a questão do atalho. Quando uma situação dessa acontecer, a gente nunca imagina, né? E quando infelizmente acontece, muito bacana, doutora. E por fim, uma pergunta também bastante comum é a questão aproveitando já que a gente está no dia da surdo-cegueira, né? Como uma pessoa que ela é surdo-cega vem a utilizar o computador, né? Ou qual a tecnologia assistiva que ela vem a utilizar. Com sua permissão, doutora, vou mencionar um pouquinho desse tipo de situação. Nesse caso, se faz uso de um recurso chamado linha Braille ou display Braille. Tá? De que maneira ele funciona? Vamos supor que esse tablet aqui é um teclado. Tá? Ele vai colocar aqui, né, o dispositivo, que seria a linha Braille, coloca no computador e à medida que o programa vai fazendo a leitura, né, ele vai transformando aqui uma linha, um segmento que vai, logicamente, estar em Braille e vai possibilitar fazer a leitura de tudo que está acontecendo na tela em tempo real.
tá? Da mesma forma que o aplicativo aqui da doutora conseguiu ser acessível através do áudio, né? Esse dispositivo vai ser através do touch, tá? Então ele vai colocar a mão, vai estar fazendo a leitura à medida que for utilizando os recursos, tá? Então a partir dessa situação se consegue ter não só o controle de tudo que está acontecendo, mas lógico, navegar, utilizar o celular e muitas outras funcionalidades que vão ser encontradas ali no computador. Então queremos agradecer a cada um de vocês que está aí nos assistindo, tá? Né? Pedimos também que dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com as pessoas que você conhece, né? As informações que foram colocadas aqui, acredito que foi uma conversa riquíssima e principalmente também agradecer a presença da doutora Marcela que esteve aqui conosco, nos auxiliando, tirando dúvidas, né? Acredito que realmente foi algo fundamental e, mais uma vez, relembrar, hoje estamos comemorando o dia da surdo-cegueira, tá? E, por fim, que não é o suficiente, mas realmente agradecer mais uma vez cada um de vocês que está aqui conosco. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, agradecer ao UNAL, agradecer ao UEMA e queria dizer que a acessibilidade nunca é demais. Nós sempre temos o que falar em relação à acessibilidade e à inclusão de pessoas com deficiência no mundo. Nós sempre temos o que falar. Então, curtam nosso Naldcast, nosso vídeo, compartilhem, sigam-nos nas redes sociais, deixem like no YouTube, comentem. E para qualquer dúvida ou para quaisquer dúvidas, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigada pela oportunidade.